A alta cúpula do Partido Liberal, PL, avalia como praticamente certa a decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, antes mesmo do julgamento marcado para o dia 2 de setembro no Supremo Tribunal Federal. Em conversas reservadas que vieram a público através de articulistas dos monopólios de imprensa CNN e G1, dirigentes do partido afirmaram nesta sexta-feira que não há dúvidas sobre a prisão. O clima de iminência se intensifica pelo fato de a Polícia Federal já ter, inclusive, preparado uma, abre aspas, cela especial, fecha as aspas, em uma superintendência em Brasília. O espaço montado há mais de 3 meses tem banheiro reservado, cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. E, além de tudo, poderá receber o ex-presidente em caso de uma ordem de prisão. A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira, dia 20 do 8, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia por obstruções no curso das investigações sobre a tentativa de ruptura institucional em 2022. O inquérito, que tramita no Supremo Tribunal Federal, revela o esquema de coações através das sanções econômicas, maquinadas pelo governo Yankee contra o Brasil e o STF. A articulação expõe fissuras no campo da extrema-direita brasileira. De acordo com a PF, as investigações apontam que Bolsonaro e aliados colaboraram com as chantagens orquestradas pelos Estados Unidos, com o ultra-reacionário Donald Trump usando a sobretaxa de 50%, chamado tarifaço no populacho, contra produtos brasileiros, como instrumentos de barganha contra o país e também como forma de pressionar uma anistia ao ex-presidente. O relatório também destaca movimentações financeiras suspeitas, com transferências milionárias de Bolsonaro e Eduardo para as esposas Michele e Heloísa, respectivamente, tidas como manobras para escapar dos bloqueios judiciais. Foram também identificadas tentativas de, abre aspas, obstrução de justiça, fecha as aspas, como pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei, além do acesso antecipado de Bolsonaro a documentos da defesa do general Mário Fernandes, autor do Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Parece que o Bolsonaro listou tudo que ele não podia fazer e foi decidido a gabaritar, né, rompendo tudo aquilo que ele foi proibido de fazer e caso ele fizesse, ele enfrentaria a cadeia inquestionavelmente, né? Agora, é curioso também, curioso não é a palavra certa, é revoltante, né? É um tanto odioso, é chocante, é uma série de adjetivos escatológicos também, que eu não vou falar aqui, que um sujeito que tenha cometido crimes tão graves, né, mas tão graves quanto o Jair Bolsonaro, e além desses que foram citados aqui, tem vários outros pelos quais ele nem chegou a ser julgado, né? Como, por exemplo, o genocídio de centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia. Então, um sujeito que está sendo investigado, está sendo julgado e está sendo comprovado aí que ele e a sua corja familiar estão conspirando contra o país, conspirando contra os interesses nacionais para beneficiar a si próprios. Tem uma vasta quantidade de evidências que comprovam essa atuação familiar, né, essa atuação de máfia contra o nosso país. E aí, em primeiro lugar, ele não é preso imediatamente. Em segundo lugar, preparam durante 3 meses um hotel 5 estrelas para esse sujeito. Enquanto tem milhares de brasileiros que nunca passaram por um julgamento, né, estão sob uma prisão preventiva arbitrária e estão presos nas piores condições possíveis em presídios, né, que são verdadeiros centros de tortura, de violações de direitos, de alimentos estragados, de transmissão de doenças medievais, né? Então, esse contraste, ele já chama bastante atenção, né? Como que a gente tem, de um lado, milhares de brasileiros sem julgamento, sujeitos às piores condições em presídios superlotados, e do outro, um chefete da extrema-direita, um capitão do mato, um inimigo declarado do povo brasileiro, que conspira contra o país para benefício próprio,
com vastas evidências de crimes de vários tipos, e para ele a Polícia Federal gastou aí, né, um tempo preparando já há 3 meses uma cela especial que é um verdadeiro quarto de hotel de luxo, né? E de fato, o Bolsonaro tem todas as razões que precisam, todas as razões necessárias no campo até do judiciário desse estado para ser preso, né? A gente viu aí, um companheiro citou, né? Bolsonaro violou aquelas medidas que haviam sido colocadas contra ele. Então ele estava proibido, por exemplo, de compartilhar determinadas coisas nas redes sociais, né? Aí ele foi e repassou, retransmitiu mais de 300 mil vídeos para serem compartilhados, segundo 300, informações. 300, né, mil não. perdão. 300 mil eu 300 ficaria mil é muita impressionado coisa. até. Ah, o cara é um amante do ócio, né? Ele ficou em prisão domiciliar durante um tempo. Não me surpreenderia que ele ficasse o dia inteiro ali no Zap Oficina, compartilhando. cabeça vazia, oficina do diabo, né, companheiro? Pois é. Então, 300 vídeos aí, enquanto estava proibido de retransmitir conteúdo. Tá declarado aí também, comprovado, que ele bolou um plano de fuga do país, apelando lá pro celerado do Javier Milei por asilo político. Também tem transferências um tanto suspeitas, né? Aí de 2 milhões de reais para a esposa Michelle no dia 4 de junho, um dia antes dele prestar depoimento, dinheiro passado para o Eduardo Bolsonaro, dinheiro passado para a nora do Jair Bolsonaro, a Heloísa. Então, sim, tem uma série de transferências esquisitas, tem a violação das medidas às quais ele estava submetido, tem plano de fuga. Tudo isso se soma às evidências já vastas da conspiração para uma tentativa de ruptura institucional. Isso se soma às evidências que saíram de que ele conspirou de fato, e a gente vai entrar nisso já já, conspirou de fato contra o país, né? E aí a gente teve as mensagens ali que foram vazadas. Eu vou pedir primeiro para colocar a do Malafaia na tela. Por exemplo, dele conversando com o Silas Malafaia, aquele fariseu, aquele traficante da fé alheia, né? E ele falando assim: se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre a tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos ou para a embaixada tentar sensibilizar. Não vai conseguir. Isso é uma conspiração, entendeu? Isso é assim, ou se encaminha o que eu quero, aquilo que me beneficia, e era benefício somente dele, porque tem um outro print que o Eduardo Bolsonaro fala que a anistia era principalmente para o Jair Bolsonaro, né? E não para aqueles outros galinhas verdes que eles tanto falam, né? Que, tá lá sofrendo e tal. Então, era assim, benefício próprio. Então, assim, ou isso é encaminhado, ou eu não vou falar nada, meu amigo, sobre as tarifas de 50%, sobre as sanções que estão sobre o Brasil. Eu quero é que se lasque, né? Faltou ele falar, os mais de 130 mil brasileiros que estão com empregos ameaçados por conta das medidas do Trump contra o Brasil. Eu quero que se lasque aqueles que serão afetados pela alta da inflação. Eu quero que se lasque os pequenos e médios empresários que vão à falência por conta das sanções. É isso que o Bolsonaro disse. Ou eu sou anistiado, ou essa ralé, como ele pensa, né? Essas pessoas aí que estão com emprego ameaçado, eles que se lasquem, né? Esse é o tipo de corja que a extrema-direita tanto aplaude, né, e tanto dá palco. Aí teve uma outra mensagem que foi enviada pelo Jair Bolsonaro ao Martin De Luca. Ele é um advogado, e ele é um advogado que trabalha para Trump Media and Technology Group, né, uma empresa do Trump de redes sociais, administra aquela plataforma Rumble, né? E aí o Jair Bolsonaro mandou uma mensagem para ele falando que ficou muito feliz, uma mensagem do Trump, de que ele estava muito grato. E aí ele pede orientações pro Martin De Luca para falar assim: olha só, me orienta aí, porque eu vou escrever mais uma notinha aí, o que eu posso escrever aqui? Então, assim, o cara virando para um advogado de uma das empresas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
e pedindo orientações sobre como agir, pô. E falando que estava muito grato pelas ações do Trump, novamente uma conspiração contra o país em benefício próprio. Aí tem as mensagens também do Eduardo Bolsonaro, o print que ele fala da lei Magnitsky, né? Em que ele fala assim, dando instruções para o Jair Bolsonaro de como que o Jair Bolsonaro deveria agir, porque ele estava costurando as coisas lá nos Estados Unidos, falando, não, essa semana eu tenho tantas reuniões, talvez uma delas será na Casa Branca, estamos quase aprovando a lei Magnitsky contra o Moraes. Na entrevista que você vai dar ao portal tal, eu sugiro que você não fale sobre as tarifas, né? Sim, uma conspiração, cara. Uma conspiração familiar, coisa de máfia, contra os interesses nacionais. E aí chega até a ser ridículo o Eduardo Bolsonaro falar que divulgaram um print de uma conversa de pai para filho. Amigo, isso não é conversa de pai para filho, não, entendeu? Isso é conversa de um criminoso para outro. Isso é conversa de um mafioso para outro. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.